Nosso boa noite a todos que não tivemos a oportunidade de comentar individualmente, mas a emoção dessa abertura, ela faz parte do presente que recebemos sempre, que adentramos esta casa abençoada para podermos fazer o nosso trabalho. Esse mês de abril é um mês especial, porque é o mês que nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos. A nossa fala desta noite será um passeio pela história, para relembrar os momentos importantes do nascimento dessa doutrina de luz. Será sem dúvida uma noite de estudos. Nós pedimos a compreensão e mesmo a paciência de todos para podermos realizar a nossa tarefa e podermos atingir os objetivos que nós imaginamos. Allan Kardec, o educador. A grande verdade é que o século XIX, que é o século retrasado, ele foi marcado pela grande revolução da luz, que decerrou as cortinas que obstaculizavam a visão da imortalidade. A convicção que temos hoje da sobrevivência do espírito e da continuidade da vida em outras dimensões é um tesouro que muitos de nós ainda não nos demos conta da sua grandeza. Mas foi um território difícil de ser semeado. O grande emissário dessa revolução renascia na cidade de Lyon, na França, no dia 13 de outubro do ano de 1804. Mas o preparo de sua missão de codificar o Espiritismo tiver início nos idos do ano de 1400 depois de Jesus, na região da Boêmia, atual República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, com o professor, filósofo e renascentista e reformista chamado João Hus. Vamos ver alguma coisa sobre o perfil do codificador. Que perfil deveria ter essa alma que Jesus encaminharia na Terra para codificar essa doutrina de luz? Ele tinha que possuir alguns pressupostos. Ora, o Espiritismo, que viria em 1857, com Allan Kardec, e o Evangelho de Jesus, que seria revivido dentro da doutrina espírita, são doutrinas que precisam ser ensinadas às criaturas. Falar do Espiritismo é ensinar esses princípios para as pessoas. É a arte de ensinar que é própria dos educadores. É por isso que Jesus escolheu um espírito que tivesse essa bagagem e que pudesse fazer essa revolução no campo das ideias. Naturalmente, Jesus foi o exemplo maior da arte de ensinar as pessoas, porque diuturnamente Jesus ensinava aos homens as luzes do Evangelho. Essa é a cena do Sermão da Montanha, acontecido nas cercanias da cidade de Cafarnaum. E Mateus, no momento feliz, registra como é que isso começou. E começa dizendo que Jesus, vendo a multidão, não é olhando, porque olhar é uma coisa e ver é coisa muito mais profunda. Aquele que vê penetra no seu interlocutor, sente as suas necessidades e dosa a sua fala para que o seu aprendiz entenda a mensagem. E Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e, assentando-se com calma, se ajeitando, se acomodando,
aproximaram-se deles os discípulos. Vejam que Mateus não está já deixando claro que ele já não chegou falando, não. Viu a multidão, sentiu, percebeu, subiu, se acomodou, e os discípulos se aproximaram. E registra Mateus: e Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Porque aquele que ensina, ele tem um conduzimento da sua fala para que o seu interlocutor entenda a sua mensagem. É natural, portanto, que o Espiritismo deveria chegar todo embasado numa mensagem de natureza educativa. João Hus, que nasceu em 1369 e vai desencarnar em 1415, foi um teólogo, foi um filósofo, um educador e um reformador na cidade de Praga, capital da Boêmia. Ele foi ordenado padre católico no ano de 1400 e no ano de 1401 foi elevado à condição de reitor na Universidade de Filosofia de Praga. Como educador, ele desenvolveu um amplo trabalho junto à juventude de Praga. E do púlpito, reverendo que era, ele protestou com dureza e imbatível argumentação os abusos da igreja então dominante, num período difícil, dos abusos da sua hierarquia, dos seus ritos e a distância imensa que ele sentia que a igreja estava da simplicidade do Evangelho de Jesus. Era um preparador do terreno, 400 anos antes. Inteligência fulgurante, dotado de uma oratória vibrante e de um imbatível poder de convencimento. A igreja se preocupou com esse homem. E quando não se consegue combater a ideia, mata-se o idealista. Fizeram isso com Jesus, fizeram isso com Sócrates e vão fazer isso com João Hus. Primeiro ele é excomungado e depois é levado ao tribunal do Santo Ofício, onde ele defende as suas verdades. Ninguém consegue apontar equívocos, comprovações que ele estava errado. E ele recusa a negar as suas ideias. É acusado de herege e é condenado à morte na fogueira. E é executado. E no momento em que as chamas se inflamavam, ele continuava jurando a sua fidelidade a Jesus. Vejam como esse terreno que nós desfrutamos hoje numa maior tranquilidade foi trabalhado em situações dificílimas por homens extraordinários. A nação tcheca considera João Hus um dos vultos da sua cultura, uma figura veneranda da cultura da Tchecoslováquia. E esse monumento na Praça Central é algo de grande beleza que quem viajou pela Europa certamente visitou. No ano de 1509 renasce um espírito chamado João Calvino, que também veio trabalhar para a reforma da igreja então dominante, mas ele cometerá equívocos desastrosos. João Calvino advoga que todos nós já estamos condenados por antecipação, por conta do pecado de Adão e Eva. E todos nós já renascemos, condenados ao fogo do inferno. Imagine a dureza disso, quando nós não tínhamos ainda uma visão mais abrangente da realidade. Ele ensina que alguns poucos serão salvos pela graça divina. Ele fala de um Deus sem misericórdia, sem compaixão, de um Deus tirânico que deve ser aceito sem questionamento. São ideias perigosas. Ele afirma o inacreditável, que o sinal da eleição que esse Deus coloca nos seus seguidores é a prosperidade econômica. Quem for pobre já estava ralado, só os ricos se salvariam. E esse pensamento dele foi desastroso, porque ele vai alimentar a formação do capitalismo cruel e perverso, cujos efeitos ainda sentimos nos dias de hoje, tendo servido de pilar da cultura americana e inglesa,
que em grande parte é uma cultura calvinista. Era uma pedreira que tinha sido derrubada no meio do caminho. Vem depois Joanes Amos Comênios, em 1592. Comênios nasceu no antigo reino da Boêmia, onde nasceu João Rus, que hoje também corresponde à República Tcheca. Viveu e estudou na Alemanha e na Polônia. Foi o último bispo da igreja russista. Ele era adepto de João Rus, apaixonado pelo pensamento do grande teólogo do passado. Foi um inovador, foi um dos primeiros defensores da universalidade da educação. Ou seja, a educação não é privilégio, é um direito de todos. Ele já acenava com essa bandeira naqueles dias, conceito que ele defende no seu livro Didática Magna. O ensino deveria, segundo ele, partir do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo. Vejam que esse pensamento dominante é que Kardec adotará lá na frente. E ele é já explorado por esse homem notável. Ele aconselhava o aprendizado contínuo por toda a vida e o desenvolvimento do pensamento lógico, raciocínio, ao invés da memorização. Eram ideias avançadas para aquele tempo. Ele apoiava o acesso das crianças pobres e das mulheres na educação, numa época em que a mulher não tinha o direito de fazer curso superior, não tinha acesso às universidades. Joana de Ângeles, numa encarnação que teve no México, onde fora Sor Juana Inês de la Cruz, que era uma menina prodígio, ela é impedida de frequentar a universidade. Não obstante, um debate promovido pelo rei do México, ela se tornara imbatível diante dos maiores intelectuais daqueles dias. Mas ela era proibida. A mulher vai para um convento e se tornará uma monja de grande cultura. Ele introduziu nos livros o texto na língua do povo, numa ruptura com a imposição que era escrever só em latim. Escrevendo só em latim, somente os eruditos tinham acesso, mas a educação tinha que ser levada a todos. Vejam como o tema educação está sendo trabalhado com antecedência para criar as condições propiciatórias para a chegada de Kardec lá na frente. Ele era de família protestante, seguidor do pensamento de John Rawls e defensor de uma vida humilde, simples e sem ostentação. Posteriormente veio esse filósofo extraordinário, Jean-Jacques Rousseau, que renasce no século XVIII, que é o século do Iluminismo, onde um contingente de espíritos de grande envergadura intelectiva renascem na Europa e vão fazer uma verdadeira revolução no pensamento. O seu pensamento teve poderosa influência na Revolução Francesa, que iria eclodir no ano de 1789. Filósofo iluminista, nasceu na Suíça, mas viveu toda a sua vida na França. Muitos acham que ele era francês, não, ele era suíço. Ele escreve um livro chamado Emílio e diz que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o perverte. Ele inverte a posição de Calvino e nos mostra um Jesus em que o reino de Deus está dentro do coração do homem, não nos templos de pedra. Olha que visão extraordinária! É realmente um precursor das ideias espíritas. Ele ensina que nós somos deuses e podemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Ele contesta a tradição católica e protestante sobre a suposta divindade de Jesus e diz que Jesus é um homem perfeito, preposto de Deus, e que Deus é o Ser Supremo. Estão percebendo a semelhança de tudo isso com o Espiritismo? Foram almas especiais. Nenhuma alma será condenada eternamente. Ele começa a diluir aquela visão epidêmica de Calvino. E o inferno é um mito, porque Deus é Pai, Deus é amor, é misericórdia. Não há necessidade de nenhuma instituição humana para intermediar a nossa relação com Deus, nos diz Rousseau. Podemos ver Deus
em toda parte, na natureza, dentro de nós. A música tocada hoje, vocês perceberam pela letra a profundidade dela nessa direção. E fala-nos pela voz da consciência e pelo instinto inato de piedade que temos para com o próximo. A visão de Rousseau, no seu aspecto pedagógico, está contido num discurso do vigário savoiano, que é um personagem do livro Emílio. Emílio é uma criança que será educada pelo vigário, e a técnica usada pelo vigário é a técnica que ele propõe de educação. É a fala do vigário ao Emílio que reinterpreta o cristianismo. Ele fala ao menino sobre Deus e sobre a criação, e faz isso em contato com a natureza, majestosa e bela. Com o pensamento de Rousseau, Deus sai do sacrário e das igrejas para reencontrar o cosmos esplendoroso e grandioso. A religião quebra os dogmas e se faz natural, se faz espontânea, imanente, faz parte do coração humano. Jesus desce do mito do Deus encarnado para aproximar-se de nós como nosso irmão e nosso mestre. Eram pensamentos extraordinários. O cristianismo, diante desse fulgor, ele se revigora com um novo frescor de tolerância e de misericórdia e de compreensão. Rousseau considera justo o cristianismo de Jesus. Ele não o cristianismo dos inquisidores, dos calvinistas e do fanatismo de todos os séculos. Eram ideias bombásticas. Rousseau preparou o caminho para o espiritismo. A fala do vigário savoiano está em consonância com Kardec e com os espíritos que se comunicaram com o codificador. O povo francês o homenageia num monumento extraordinário num dos bosques de Paris. E Castro Alves, aqui no Brasil, no poema Viva e a América, vai chamar a atenção de nós, brasileiros, diante dessa realidade da importância do livro, escrevendo em versos emocionados: filhos do século das luzes. Nós somos filhos do século das luzes, filhos da grande nação. Quando diante de Deus nos mostrardes, tereis um livro na mão. E nós falamos, hoje dentro do livro tem o telefone. Sim, o telefone é maravilhoso, porque cabe livro dele, ele pode ler também, ele, o tablet, essas coisas. O importante é realmente a leitura, porque o livro foi o principal móvel da missão de Emmanuel e de Chico na sua trajetória na Terra: consolidar a cultura espírita. Rousseau está entre os enciclopedistas franceses. Voltaire, de esquerda e de rua, ele está ali no cantinho, ali embaixo. Qual o legado, então, que ele deixou para a humanidade? Um dos precursores de Allan Kardec, sintetizando a abolição dos dogmas da Igreja, como o pecado original, como a visão de Jesus como Deus, como a condenação eterna dos maus. Não há nada disso. Ainda nos deixou que a religião é algo natural, sem necessidade de instituições de sacerdócio organizado. Veja, o centro espírita é assim, o movimento espírita é assim, não há sacerdócio organizado. O diretor de centro espírita não ganha nada, ganha bônus horas. É um trabalho de amor, de doação. A confiança no ser humano como consequência da liberdade e da igualdade no plano educacional e político. Mas Rousseau era um teórico. Esse homem que vem depois, João Henrique Pestalozzi, já está pertinho da chegada de Allan Kardec, se tornará um dos maiores pedagogos de todos os tempos. Também nasceu na Suíça. Nesse trabalho, Pestalozzi era um apaixonado pela obra educativa de Rousseau. Ele vai se dedicar a colocar em prática o conteúdo do livro Emílio. Mas vamos abrir um espaço, um parêntese, apenas no tempo, porque alguma coisa de extraordinária vai acontecer antes do término do século XVIII. E nós espíritas sabemos, por conta da mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier, e por conta do empenho de Humberto de Campos
de nos trazer essa informação extraordinária, numa mensagem que vocês devem chegar em casa, pegar o livro e ler. Ela é longa, lê com calma, pausada, mergulhe no conteúdo da mensagem. Kardec e Napoleão. Fala-nos de um grande encontro, de uma grande assembleia vida no mundo espiritual, na noite de 31 de dezembro de 1799, porque entraríamos no 1800 na manhã seguinte. Ele está no livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, Humberto de Campos, e está na página 28. É uma assembleia ocorrida no Astral da França, na noite do Ano Novo de 1799. Estavam presentes nessa reunião, representantes desencarnados de todos os povos da Terra, de todos os segmentos do saber humano, das mais diversas épocas da nossa história. Ele vai elencar os principais ali na mensagem. Estavam presentes, convidados para esse conclave, representantes encarnados em estado de desdobramento, com o cordãozinho ligado no corpo aqui na crosta, representantes de todos os povos da Terra, inclusive Napoleão Bonaparte, que seria o imperador da França. Conta-nos que nessa assembleia, o Espírito de verdade, ele vem das combinâncias da luz, trazendo do seu lado o Espírito que seria Allan Kardec, que renasceria 4 anos depois e vai apresentá-lo a Napoleão Bonaparte. Mas por que para Napoleão Bonaparte? E diz para Napoleão: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Napoleão está trêmulo diante daquele homem luz naquela assembleia e diz: eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá na terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Está desenhando o que Kardec virá fazer, mas ele precisa de ajuda. Você que ontem foi Júlio César, que invadiu como imperador romano o território da França, devastando, semeando a dor, a destruição e a miséria, terá hoje a oportunidade de resgatar, reconstruindo a Europa politicamente, para criar nela uma atmosfera de paz, para que este homem possa fazer o seu trabalho. Olha que coisa extraordinária. César ontem, hoje orientador, rende culto de tua veneração ao Pontífice da Luz e renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-te na obra renascente. Dentro do novo século, começaremos a preparação do 3º milênio do cristianismo na Terra, indicado para consolidar a paz e a segurança necessária. É para isso que você vai renascer. Ao êxito do abnegado apóstolo que está comigo e que vai renascer também, apóstolo que vai descortinar novas ideias, mas você nessa tarefa será visitado pelas tentações do poder. E Napoleão não vai conseguir fazer o seu trabalho integral. É difícil. A uma certa altura, ele provoca guerras na Europa toda, destruição, e ele é retirado por misericórdia de Jesus, acometido de um câncer terrível, e vai terminar os seus dias no exílio na ilha de Santa Helena, e é catalogado na espiritualidade como um dos missionários falidos. Mas Allan Kardec fala o seu trabalho. Confiamos, pois, no teu Espírito e que o Senhor te abençoe. A Assembleia termina. Vamos agora voltar ao nosso Pestalozzi. Pestalozzi, empolgado com o pensamento de Rousseau, quer colocar isso em prática e começa atendendo crianças pobres e órfãs na cidade suíça de Stans, que foi vitimada pela guerra, cruel como toda guerra. Dezenas e dezenas de pais, de mães foram mortos na guerra, e as crianças ao léu,
ele recolhe essas crianças, todas pobres, sem eira nem beira, sem condições financeiras, e vai fazer um trabalho de amor, de renúncia, aplicando o método de Pestalozzi, o método de Rousseau, do livro Emílio. Um trabalho revolucionário. Foi tão grandioso o seu trabalho que chama a atenção de pessoas ricas do poder que se encantam com o amor com que aquele homem tratava os desprotegidos. E vão ceder a ele esse pequenino castelo na cidadezinha suíça de Yverdon. E ele instala sua escola, continua nela atendendo os pobrezinhos, mas começam a chegar filhos de pessoas de mais posse, encantadas com a grande capacidade educativa desse homem. E num determinado momento, já é renome em toda a Europa a grandiosidade da escola de Yverdon. Vejo aqui nessa imagem todo o esforço da espiritualidade para garantir o sucesso da implantação do espiritismo. Em 1400, João Rus, em 592, Comênios, Rousseau em 712, Pestalozzi em 746, Napoleão em 1800, e Kardec renasce em 1804. Por conta disso, é que numa manhã do ano de 1815, Pestalozzi receberá em sua escola em Yverdon um menino de 11 anos, filho de magistrado de Lyon, de um magistrado de Lyon na França, e que chamava-se o garoto Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele entra para a escola e não deu outra. O menino Rivail se tornará um de seus alunos mais brilhantes. É natural, com inteligência desse porte, faria isso. E vai mais longe. Quando ele estava já perto dos seus 18 anos, ele vai substituir o seu mestre Pestalozzi nas ausências que o mestre fazia, em viagens e divulgação do seu processo educativo por toda a Europa. Concluídos seus estudos em Yverdon, ele retorna para Paris e vai se dedicar à educação. A educação. Rivail se tornará um dos grandes vultos da intelectualidade francesa, com obras pedagógicas adotadas nas escolas e nas universidades. Em 1854, nós vamos encontrá-lo em Paris, na plenitude dos seus 50 anos, dos quais 30 anos ele já houvera consagrado na arte de ensinar como emérito professor da França. Detentor de uma cultura vasta, com em inúmeros campos da ciência, estando entre os homens mais cultos do seu tempo. Condecorado pelas mais doutas instituições europeias. Esse é um diploma que lhe é concedido como membro do Instituto Histórico de Paris. Em 1854, ele possui inúmeras obras publicadas pelas escolas e pelas universidades da França. E tem um detalhe: era tão grande o amor dele pelo seu mestre Pestalozzi, que todos os seus livros trarão uma referência. Esse aqui é um livro sobre aritmética, e ali está longe, dá para ler nessa frase que ele fala em francês, pelo método de Pestalozzi. Em todas as suas obras pedagógicas, ele fazia questão de grafar as referências ao seu mestre inovidável de Yverdon, Johann Heinrich Pestalozzi. Entre os anos de 1835 e 1840, o professor Rivail, notem que não chegou o espiritismo ainda aí, o professor Rivail ministrava cursos populares gratuitos porque era um homem generoso, atendia aqueles que não podiam pagar, cursos de química, cursos de física, cursos de astronomia, de anatomia comparada, porque era detentor de uma cultura vasta e ampla. Mas no ano de 1854, ele começa a entrar em contato com os fenômenos espiríticos das mesas girantes, atendendo a inúmeros convites de amigos e de estudiosos. É assim que ele chega. Mas as reuniões onde isso se fazia, quando ele chega, começam a mudar o perfil. Ante a presença do homem culto, do homem inteligente, sério e respeitado,
As reuniões adquirem um novo perfil de seriedade e as indagações às supostas mesas substanciosas. São perguntas inteligentes agora, que exigiriam respostas inteligentes. E as respostas vieram. Naturalmente, ele recebe essas respostas para o exame, recebendo um grande volume de perguntas que já haviam sido formuladas pelos companheiros. Ele vai classificar esse material mediante critérios rigorosos. Ele vai reformular perguntas feitas, compara as respostas num trabalho exaustivo, faz novas perguntas, revestida de novas roupagens fraseológicas, para se assegurar da veracidade da resposta, e recebe perguntas e respostas de um sem número de cidades europeias e mesmo da América. É um trabalho amplo, ele apenas foi o foco central, aglutinador, mas as informações vinham de todos os lados e do alto. Trabalha com esse material precioso, organiza tudo com métodos científicos que ele domina perfeitamente, e como mestre na arte de ensinar, ele codifica esse material por critérios pedagógicos. Os temas abordados são distribuídos de forma judiciosa e perfeita, e assim começa a nascer o livro dos Espíritos, e com ele o Espiritismo. Vejam que nós estamos assentados numa doutrina que tem bases sólidas no seu início e na sua sustentação. Estamos no ano de 1854. Tudo está pronto. Está errado aqui. 1857. Tá? 1854 ele começou. Tudo está pronto. Mas surge uma dúvida. Que nome de autor eu vou colocar no livro dos Espíritos? Mas por que ele teve essa dúvida? Porque ele sabe que a autoria do livro não lhe pertence. Olha que coisa extraordinária. Que os verdadeiros autores são as vozes do alto. Ele não quer que o nome do homem respeitado, e ele era, nos meios culturais, influenciasse o leitor. Ele desejava que o leitor do livro aceitasse a obra pela riqueza do seu conteúdo, se entendesse. Então, o homem de glamour fulgurante na cultura francesa tinha que se apagar, não aparecer na obra. Foi quando, numa reunião mediúnica, se comunica um espírito que se identifica com o nome de Zéfiro. Zéfiro fala a ele que ele fora um sacerdote druida nas Gálias antes de Júlio César. Se vocês lerem sobre os druidas eram que habitavam na região da França. Eles formavam uma comunidade de homens sábios, profundamente ligados à natureza. Eles pregavam a imortalidade. Os druidas pregavam a reencarnação e pregavam a comunicabilidade. Tinham todos os pressupostos. E Zéfiro era emocionado, que se sentia feliz, porque já no tempo dos druidas ele era o discípulo desse mestre. E o professor Livail, ele disse que esse sacerdote druida que era ele, se chamava naquela época Allan Kardec. A partir daí o professor Livail passará a usar esse nome e esse pseudônimo nas obras espíritas. Em nenhuma obra aparece Politelion de Elisard Livail. Aparece Allan Kardec. Em 18 de abril de 1857 é lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Fica claro nesse passeio pela história que o Espiritismo não é uma doutrina que surgiu da improvisação de um pretenso fundador de religião. É uma obra gigantesca que exigia um planejamento da luz.
em todas as dimensões que possamos imaginar. Primeiro, ele foi uma promessa do Cristo, prometendo a vinda do Consolador. Depois, ele foi objeto de um rigoroso planejamento por parte de Jesus e seus prepostos. Cada um desses luminares que vieram 400 anos atrás, chegando até 1800, tiveram um papel importantíssimo para criar as condições propiciatórias ao trabalho que ele faria. Foi precedido de notáveis precursores desde o ano de 1400. E finalmente, na noite de 31 de dezembro de 1799, o próprio Jesus vai apresentar o Espírito que trabalharia nesse processo àquela assembleia de homens representativos de todos os povos e de todas as épocas da evolução da Terra. A mensagem nossa era essa, essencialmente era essa, dizer para vocês. Nós nos sentimos fortalecidos que na nossa retaguarda existe toda uma tarefa grandiosa e luminosa. O livro dos Espíritos será lançado nesse Palácio Real de Paris, que foi uma moradia de reis no século anterior. Foi todo reformado, e cada coluna dessa é uma galeria. Na verdade, era o embrião dos shopping centers de hoje. E nessas galerias havia restaurantes, lojas, todas essas coisas. No Palácio Real de Paris. Na Galeria d'Orléans, no box de número 13, encontrava-se a sede da editora e livraria Dentu, que era a propriedade do livreiro Edouard Dentu. Foi ele que publicou em 18 de abril de 1857 a primeira edição do Livro dos Espíritos. Nós vamos terminar a nossa noite mostrando aqui a Galeria d'Orléans, e dentro dela, lá para um certo lugar dela, vai estar o box 13, onde estava a livraria Dentu, onde tudo começou. Naturalmente, nós agradecemos de coração o carinho e a atenção de vocês para esse passeio pela história, para podermos sair daqui mais confiantes nessa doutrina luminosa, de que estamos no caminho certo, no caminho do equilíbrio, no caminho do bom senso, no caminho da busca da luz realmente. Terminamos a nossa noite agradecendo a esses dignos precursores que prepararam a vinda do codificador. Uma vibração de gratidão a Allan Kardec, que em nome de Jesus codificou a doutrina espírita, enchendo de luzes o século ilustre que o viu nascer. Tenhamos todos uma noite de paz, de muita luz. É o desejo que trazemos de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, o José era assim. Com o nosso muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade da nossa empresária Terezinha, que de vez em quando liga lá em Santo Anastácio, saudando, e a gente vai agendando esses passeios de luz. Muito obrigado a todos, meus queridos. Que Jesus nos abençoe.